Se uma espécie extraterrestre existe, ela teve uma origem em algum ponto na temporalidade do universo. Conhecemos os Anuna através das pesquisas de Sitchin, que escreveu vários livros a respeito e dedicou grande parte da sua vida traduzindo as tábuas sumerianas, registros antigos da civilização mesopotâmica que se originou do ventre dos que desceram dos céus. Sabemos algumas coisas sobre esse período no passado. Eles eram muito mais altos do que nós, vieram à nossa galáxia, ao nosso sistema, chegaram ao planeta Terra, colonizaram, exploraram, se estabeleceram e, quando o planeta tornou-se mais populoso, diferenciaram nosso DNA, substituindo os Igig. Nos tornamos o Homo sapiens. Este é apenas um resumo. Os responsáveis, Enki e Enlil, a mando do rei Anu, assumiram formas humanoides misturadas a peixes, leões, pássaros e outras criaturas, e assim foram adorados. Com o passar do tempo, esses animais tornaram-se símbolos sagrados em determinadas culturas. Houve uma tentativa por parte dos Pleiadianos em acabar com essa falsa adoração dos deuses Anuna, mas nem a tentativa do monoteísmo feita por Akhenaton deu certo. Sempre lutaram entre si. A humanidade correu risco de extinção por causa da disputa entre os irmãos ciumentos e seus rebentos. Mas de onde vieram? Não tinham eles mesmos os seus deuses? Aqueles que foram os responsáveis pela sua evolução? Em qual momento permitiram-se ser híbridos dos originários de Órion depois que chegaram em nossa galáxia? É no mínimo muito estranho ver que, em nenhum momento, esse assunto é tocado. Não há referências a criadores, conexões com seres superiores a eles. Parece que são totalmente desconectados da universalidade de espécies e agem por si mesmos, com atitudes parecidas com outros controladores, sendo empáticos até um certo limite. Se colonizaram a superfície, não são de origem intraterrena. Por qual razão a hibridização? Ficamos tão ligados em determinados fatos que esquecemos de questionar outros. Por que criar um sistema religioso se eles não possuíam um? Chegaram aqui e, através de vários nomes, foram se infiltrando nas culturas. Apolo, Osíris, Horus, Astarte, Star e por aí vai. Personificaram deidades. Por que Enki deu a Indubizar a tarefa de registrar precisamente a saga Anuna? Analisando os deuses, ao que parece, havia um grande interesse pelo Sol e pela Lua, ligados direta ou indiretamente ao nosso planeta. Enlil representava dentro da monarquia energia e força, mas não tinha total autoridade. A Lua era o deus Sin, pai de Shamash, o deus Sol. Ea, o deus das águas, era o pai de Marduk, que foi estabelecido como deidade suprema na Babilônia. Portanto, desde os primórdios, fomos induzidos a seguir a linha de manipulação Anuna, os mesmos que introduziram as leis, doutrinas, regras, normas, sistema monetário, religioso e os governos. Se há um portal no Sol ou atrás dele, podemos supor que entraram em nosso sistema por ele ou por outros que ainda não conhecemos. Logo, cada deus ou deusa se identificou com os corpos celestes que podíamos ver ou não. Em nenhum momento há relato ou referência à fonte criadora. Em relação a outras espécies, eles são avançados ou são inferiores? Em relação a nós, são avançados na área tecnológica, mas
E na área moral, continuamos do mesmo jeito? Já sabemos a quem temem, por isso precisam ainda de nós. Não podemos também acreditar que os sumérios eram inocentes a ponto de acreditar no status dos deuses. No fundo, sabiam diferenciar muito bem humanos de outros seres. Precisaram respeitar e apresentar devoção, pois se saíssem da linha, sofreriam vários castigos. Conforme vamos recuperando o nosso conhecimento perdido, vemos que tais seres eram e ainda são reais. Estão organizados, mas nos temem, porque estão com as horas contadas, e assim é. Reflitam a respeito dessas informações e tirem suas próprias conclusões através das suas pesquisas. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e muita da verdadeira luz.